Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por esse início de trabalho, por mais um dia, mais um ano que podemos estar falando das coisas pertinentes à palavra do Senhor. Louvamos a Deus porque Ele nos concede a graça da vida, a graça da salvação, e nós podemos estar mais uma vez aqui. Oremos. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Agradecemos, Pai, pelo teu amor, tua graça, teu cuidado. Agradecemos, Pai querido, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos pedir que o Senhor nos guie, nos oriente, nos abençoe nesse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco. Amém. Amém? Amém. É bom ver que as pessoas que estão realmente com fome, né, com sede da palavra, mandar uma mensagem: pastor, que saudade da palavra e não sei o quê. Que bom que vocês são os que estão aqui para atestar que a saudade era verdadeira mesmo, né? Estamos tratando ainda nos últimos dois temas, a teologia da alegria, o propósito de Deus na história da redenção. Como nós ficamos todo esse tempo longe, eu vou fazer uma revisão um pouco mais profunda. Falamos no nosso último dominical que o propósito de Deus em tudo que Ele faz é preservar e mostrar a sua glória. Esse tema da glória dele é um tema que muitas vezes traz um pouco de confusão à vida das pessoas. Nós temos que entender que quando nós pensamos em Deus, nós não podemos querer comparar os nossos sentimentos, as nossas posições, os nossos pensamentos, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. A mente dele, respira ainda, quer tomar água? Entendeu? Ele, Deus, está em primeiro lugar em todos os seus sentimentos, então ele sempre preserva pensando nele mesmo. Se fosse um ser humano pensando dessa forma, ele seria egoísta, mas Deus, ele é Deus desta forma. A história da redenção investiga por que Deus faz o que faz. E o objetivo desse pedaço, desse tópico, é exatamente dar uma passeada dentro do Antigo e do Novo Testamento, mostrando por que Deus faz o que faz. E sempre o foco é a sua glória. O termo glória de Deus se refere ao esplendor visível ou invisível da perfeição de Deus. Nós temos a condição da manifestação da glória de Deus de uma forma visível. Nós vemos, apesar de nós estarmos acostumados no dia a dia com as coisas que nós contemplamos, essas coisas elas não são comuns. A gente come, talvez a grande dificuldade, por exemplo, da Ingrid orar pelos missionários da igreja perseguida, porque ela nunca foi perseguida. Então nós não passamos fome. Nós podemos professar a nossa fé de uma forma livre, de uma forma tranquila. Se você quiser vir na igreja, você vem. Se não quiser vir, você não vem. Você pode assistir online, não assistir online. Isso não é uma realidade nos países perseguidos. A internet ela é controlada. Se você digitar algum tipo de comando cristão, os caras se identificam com a tua casa e se prendem. Então nós não temos tanta afinidade com alguns temas porque nós não passamos. Então nós aqui temos saúde. Então fica meio difícil da gente orar por um enfermo porque a gente não passa por dificuldade de saúde. Talvez você tenha tido, como a Jenny teve a Covid, entendeu? Talvez você esteja meio gripado, como a Rosângela esteja, mas a gente não passa por doenças que são gravíssimas. Então a gente fica com dificuldade de orar por enfermos. E assim vai. Mas a manifestação do esplendor de Deus é visível em cada momento. Quando você entra no seu carro, quando você olha o seu céu, quando a gente abre as portas desta igreja, são formas visíveis de Deus se manifestar. E também tem a forma invisível, que refere-se à beleza moral de Deus e os seus atributos. O nome de Deus não é uma mera etiqueta, mas faz referência ao seu caráter. E nós falamos que a figura de Deus, em especial dentro do povo judaico, eles levam muito a sério a condição de você não tomar o santo nome de Deus em vão. E nós não temos esse tipo de reverência. Nós não temos esse DNA no nosso sangue, porque eles têm uma história. É como o nosso país, Brasil, nós nunca passamos por uma guerra civil, então nós não valorizamos tanto a condição patriótica. Quando a gente olha para os Estados Unidos, os caras com as bandeiras dos Estados Unidos, 4 de julho,
Para a gente, 7 de setembro é só mais uma data. Para eles, não. Então, essa diferença no sentido de dar o valor, dar a honra devida ao nome de Deus, o nome de Deus, ele refere-se ao seu caráter. E nós começamos a trabalhar o Antigo Testamento, começamos a falar sobre a criação, e nós observamos que o clímax da criação não foi a criação do cachorro, do gato, da galinha, da samambaia, dos rios, dos mares, mas foi o ser humano. O ser humano, ele é a criatura mais importante. É o único ser criado que foi criado à imagem de Deus. E a partir da criação do homem que ele diz que é uma criação muito boa. E aí você olha um mar, às vezes você vê, que nem a minha irmã, ela está passando férias lá no Uruguai, está tirando uns dias lá, e ela mostra a água, ela fala assim, nossa, que água transparente, pois Deus cria isso e não fala que é bom. Mas quando cria um ser miserável como eu e você, ele fala, muito bom, muito bom. E ao ser humano é dado um desígnio: dominar e controlar a terra. Não dominar e controlar o ser humano. Nós não somos chamados a dominar outros seres humanos. As pessoas, elas confundem dentro do conceito de submissão e até eu levantar o cabelo, eu fiquei pensando dentro do conceito de sacerdócio masculino e submissão feminina. Eles entendem que essa condição de controle e subjugar, ela também transcende a condição de homem e mulher, e isso não é verdade. O gênero humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então o ser humano, a ele é dado o domínio de controlar, subjugar e encher a terra. A criação, ela foi feita para o ser humano. Jesus Cristo fala isso nos evangelhos. Quando ele é confrontado, você está curando no sábado, você está fazendo isso, fazendo aquilo, ele fala assim, o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Entenda que há o sentido da reverência, há o sentido da necessidade de nós realmente estarmos separando um dia para o Senhor, mas esse dia não foi feito para o homem, ou melhor, o homem não foi feito para esse dia, e sim o dia foi feito para esse homem, porque é um dia em que nós podemos separar para adorar o Senhor. E deveria ser um grande privilégio, mas para muitos é uma dificuldade. Para muitos parece que é um esforço sobre-humano. Eu tenho que fazer isso, eu vou ter que abandonar aquilo, eu vou ter que deixar fazer aquilo, eu vou ter que acordar mais cedo. E não deveria ser isso. Deveria ser um privilégio para nós. O ser humano foi criado para que ele agisse, para que ele espelhasse Deus. Por que o homem, ele é a pérola da criação? Por que o homem, quando ele é criado, a imagem e semelhança de Deus, Deus fala, e ele é muito bom? Porque ele foi criado para espelhar a glória de Deus. As pessoas têm que olhar para você e ver a glória de Deus. Não o seu cabelo, não o seu vestimento. Isso é uma consequência, é algo a mais. Mas as pessoas, elas têm que ver os atributos de Deus dentro de você. Tem que ver em mim, tem que ver na nossa palavra, no nosso agir, no nosso pensar. Se eles não verem isso em nós, não estamos cumprindo o papel que Deus designou, que nós refletíssemos a sua glória. O propósito de Deus na criação, portanto, era encher a terra com a sua própria glória. Quando nós procriamos, nós trazemos a terra, mas glória a Deus. E aí vem a Torre de Babel. O propósito dessa história é mostrar como o ser humano caiu pensado e como você ainda pensa. E eles falam, tornemos célebre o nosso nome. E aí tem uma moda que cada vez mais ela se implanta, que era a condição de que nós temos que deixar um legado. Eu tenho que fazer conhecido o meu nome. Talvez você não construa uma torre como a Torre de Babel, mas você quer deixar alguma coisa. Você quer fazer com que o seu nome seja conhecido. Esse instinto da preservação, da autopreservação do ser humano caído, faz com que ele confie na força do seu braço e não na confiança em Deus. Em 2023, eu espero que você confie mais em Deus. Que você não ache que tudo depende da força do seu braço. Você não tem força.
Você não consegue. O que vem por aí não é mensurável. Pode ser que nós estejamos vivendo nos últimos dias. Literalmente. E como que nós vamos lidar com isso? Tem toda uma história rolando por trás. Tem todo um contexto rolando por trás. Você olha para as situações e parece que elas acontecem de uma maneira... Não está acontecendo a revelia. A ascensão desse governo não é a revelia. Entenda que o anterior, ele estava com um propósito muito grande de fazer uma coisa certa, mas ele não era um homem de palavra de saber falar. E ele afastou pessoas. E ele foi um instrumento para que isso acontecesse. Estava vendo uma exposição, eu e o Rô estávamos vendo uma exposição da palavra na igreja, uma igreja, e aí o pastor falava que tudo isso é histórico. Começa lá no iluminismo, da década, meados do século XVIII, que é toda uma ideia da ascensão do anticristo. Você está tendo o privilégio de viver isso. Ascensão do anticristo. E aí esse pastor, ele abriu um livro falando sobre o comunismo e mostra lá todos os passos da agenda para que seja implantado primeiramente o governo comunista, para depois a ascensão do anticristo. E é tudo isso que está acontecendo aí. Entenda que eu não sou a favor de armas, mas um ponto é desarmamento da população, independência do Estado. É os auxílios aqui, auxílio lá, auxílio não sei do que. As pessoas vivem de auxílio. Você cada vez mais depende do Estado. A condição do homossexualismo subindo, a queda na moralidade, tudo isso está lá no livro. O cara foi lendo e eu falei, caramba, é isso, é aquilo. Em pouco tempo a gente vai ver o problema que sempre terá. Vocês empresários autônomos, se preparem. Se prepare, porque a coisa vai ficar rachada. Porque você precisa depender do Estado. Empreendedorismo? Não, tem que ser dependente do Estado. E ao depender do Estado, você fica nas mãos daquela pessoa. Porque se você acostuma a receber um benefício, uma cesta, um negócio, você vai começar a cada vez mais depender desse Estado. É assim que se levantam governos autoritários. O governo autoritário não necessariamente é aquele que se levanta por conta de força bélica e militar. O problema é você levantar e fazer com que as pessoas fiquem dependentes de um governo, dependentes de um Estado, que é isso que está acontecendo. E aí você vê aqueles que são excluídos, que deveriam ser aceitos e englobados, trazem para perto para a igreja, e se afastam. E aí essa massa se levanta contra tudo que nós acreditamos. Então, não é que a igreja vai acabar, mas vai ter uma igreja, por exemplo, comunista, em que eles vão pregar aquilo que é ordenado. Então, a China tem igreja, Coreia do Norte tem igreja, mas eles pregam o que o governo manda. Você não pode pegar outra coisa, você não pode falar nada contra. Então, nesse sentido, você vai começar a viver isso. 6 meses, espere, que é 6 meses de conversa, entendeu? E aí o pior de tudo, o pior ou o melhor de tudo, é que quem está por trás de tudo isso é Deus. Porque nós não estamos vivendo como deveríamos. E quando o juízo começar pela casa de Deus, eu espero que você também fale glória a Deus. Quando a coisa vier arrochar sobre a sua vida, porque você é cristão, eu quero ver você falar glória a Deus. O instinto de autopreservação do ser humano, ele faz com que nós confiemos em nós e não em Deus. Nós vamos ver quem é crente e quem não é crente. Quem é crente vai suportar, quem não é crente, demora. Isso aconteceu na igreja primitiva. As pessoas começaram a ser perseguidas e as pessoas negavam a Cristo. Depois de 2 meses, passou a calma, aceitava de novo, negava, aceitava. Você vai começar a ver mais isso. Essa condição de depender de si é algo que, por ser contra Deus, Deus frustra. Toda vez.
que você achar que você pode levar um projeto em diante, na força do seu braço. Se você for filho, ele te frustra. Você pode ficar bravo, pode ficar chateado, pode bater o pé, Deus vai continuar com a decisão dele. E aí nós temos o chamado de Abraão, que nós falamos. Ele chama Abraão e começa a tratar o povo como um povo de Israel, um povo que foi criado para depender de Deus. Há o povo da Torre de Babel e há o povo que é o povo de Abraão, que é criado para depender de Deus. Romanos 4, 20 e 21 diz: Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele começou a reconhecer de tudo que estava acontecendo segundo a vontade dele. Nós falamos também do Êxodo. Esse povo ficou centenas de anos preso para ver no que eles acreditavam. E aquele povo começou a buscar as divindades egípcias, mas começou a ser arrochado porque elas queriam viver segundo o propósito, a sua própria vontade. E Deus não deixa. Deus não deixa você fazer o que você quer. Filhos não fazem o que querem. Estava ontem conversando com a Rosângela, nossa pequenininha, está com 17 anos, eu fico olhando assim, aí eu fiquei uns 20 minutos imaginando a casa sem a minha filha. Mas eu sei que isso vai acontecer, entendeu? Eu sei que isso vai acontecer. Eu sei, eu brincava com ela e falei assim: ô Luli, fica mais uns 10 anos com a gente. É claro que não vai ficar mais 10 anos com a gente, entendeu? Mas enquanto ela está conosco, ela faz não o que ela quer. Ela tem um certo grau de liberdade e Felipe, Rayane, Ingrid e o Ares vão observar que conforme as crianças elas vão crescendo, você vai dando um pouquinho mais de liberdade aqui, pode tomar uma decisão aqui, faz uma coisa ou outra, e a minha filha já está numa condição bem mais avançada. Mas continua tendo uma autoridade sobre a vida da pessoa. Não se faz o que quer. Filho não faz o que quer, pelo menos dentro do controle do pai. E aqui, essa condição de Abraão e o filho, o povo de Deus, quando vai para o Egito, eles são massacrados porque eles não vão viver como eles querem. Não vão. E a gente vê toda essa condição de Deus levando aquele povo para Canaã, e ele age por amor do seu nome. Ele não age por amor àquele povo, ele age por amor ao seu nome. O propósito de agir para levar as pessoas a reconhecer a sua glória e confessar que ele é o único Senhor do universo, e o que acontece é que as pessoas, elas não glorificam a Deus. Não glorificaram a Deus no Jardim do Éden, não glorificaram a Deus no tempo do Êxodo, nem no deserto. E Apocalipse diz que quando as pragas vierem, e talvez você veja isso, quando as pragas vierem, as pessoas elas não vão dobrar os joelhos e pedir desculpa para Deus, mas vão amaldiçoar o Deus dos céus. É a condição humana caída. E aí Deus entrega a lei, porque eles tinham que ter um parâmetro. O parâmetro é a obediência. O parâmetro não é outra coisa. Deus não está querendo as suas emoções, as suas lágrimas. Deus não está querendo o seu dinheiro, Ele está querendo obediência. Porque você é filho. E você não faz o que você quer. Quando Deus diz que não devemos ter outros deuses além dele, é porque Ele é um Deus ciumento, e esse ciúme não é o ciúme humano, mas é o ciúme divino. Ele está dizendo que a lei, ela é criada para que nós possamos glorificar a Deus segundo a vontade dele. E Ele não pede. Tira esse vocabulário da sua mente, que Deus pede alguma coisa para você. Ele exige, Ele ordena. Quando eu peço alguma coisa para minha filha em casa, na grande maioria das vezes, eu falo no contexto de comando. Eu não falo, eu estou mandando. Mas eu peço para ela, e ela sabe que tem um peso entre uma coisa que eu peço e uma coisa que eu peço, mas tem toda uma capa de ordenança e obediência, que ela sabe que eu estou mandando, eu não estou falando para ela escolher. É para fazer aquilo. E Deus faz isso comigo e com você da mesma maneira. E o parâmetro é a lei. Amar a Deus não significa suprir as suas necessidades, porque Ele não precisa de nada seu. Quando você entregar o seu dízimo e sua oferta, quando você trouxer uma oferta de alimento,
ou roupa, ou qualquer coisa que seja, entenda que você não está ajudando a Deus em nada. Ele não precisa de você. É um privilégio que Ele dá para você. Pessoas, eu nunca tive preso, mas quando a pessoa está presa, trabalhar para ela é um privilégio. O que para você muitas vezes é uma dificuldade de sair da cama, para Deus, para você deveria ser um privilégio. É um privilégio poder acordar e trabalhar. Se você mudar o seu foco nesse entendimento, você nunca mais vai murmurar porque você vai ter um trabalho, porque tem pessoas que não têm trabalho. Cada vez mais a gente vê amontoando nas ruas de Brasília e no Brasil inteiro, pessoas de outros países migrando para cá, porque você não consegue ver um cara pedindo na rua, mago. Você vê um cara mago? Não vê. Porque o cara tem pelo menos um prato de comida. Não é o que acontece nos outros países. A pessoa ela sai do país dela porque não tem comida. Você não sabe o que é isso. Eu não sei o que é isso. E essas pessoas elas vêm para cá, andam, passam por fronteiras, fazem o que tem que fazer, porque aqui, mesmo que seja uma comida no lixo, ele come. Lá ele não come. Deus não precisa de nada de vocês. Todos os demais mandamentos são coisas que fazemos de coração, se tivermos o nosso coração descansado na sua glória. Você não vai deixar de roubar, adulterar, mentir, levantar falso testemunho, se você não tiver Deus no seu coração. Você vai achar que você tem direitos, que você pode fazer o que você quer. Entrando na matéria de hoje, peregrinação no deserto. Aqueles homens receberam a lei. Aqueles homens clamaram a Deus, pedindo que Deus os ajudasse. Deus os ajuda, executa milagres e maravilhas que nenhum de nós já viu. Nós não conseguimos enxergar um ambiente cheio de moscas ou cheio de gafanhotos. Nós não conseguimos imaginar, eu vou pegar um copo para tomar a água vira sangue. A gente não consegue imaginar essas coisas. De você olhar e você está numa escuridão total. Pedras caindo do céu, do tamanho de pedras de 30 quilos. Quando fala lá em Apocalipse, um talento, ele é mais ou menos 30 quilos, gente. Você imagina pedras de 30 quilos caindo dos céus. Aquelas pessoas viram tudo isso acontecer. Viram Deus abrindo o mar vermelho, e mesmo assim, aquele povo murmurou no deserto. Deus teve bons motivos para destruir o seu povo no deserto, aquela primeira geração, por causa da repetida murmuração, incredulidade e idolatria deles. Porém, mais uma vez, o Senhor detém a sua mão e os trata com bondade por amor do seu próprio nome. Ezequiel 20, 21, por favor. Já está no bate? Não, tem Vazou a tinta? Tira. Gira de novo. Mas também. Só um minutinho. Pode falar. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Antes profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Olha o cenário aqui. Ezequiel, ele já está no cativeiro, já passou todo o livro de Reis, passou todo o livro de Crônicas, tá? Finalzinho de Reis, vai. Ele pega esse pedaço aí, e aí eles estão lá na Babilônia. E aí as pessoas elas começam a dizer que não, a culpa não é nossa, não é culpa minha, é culpa dos meus pais. E ele começa a mostrar toda a pecaminosidade. E interessante, ele fala que profanaram os meus sábados. Quando eu falo para você sobre a importância do dia do Senhor, e você não leva a sério, vê o que Deus está fazendo aqui. Ele destruiu uma geração, porque as pessoas elas não consagravam o dia do Senhor. Você acha que o dia do Senhor é tranquilo? Você pode fazer o que você quiser? Você pode decidir e fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro? Esse Deus não muda, gente. Esse Deus não muda. O propósito de Deus é mostrar para aquele povo que as ordenanças dele são ordenanças. Não são petições. Não são petições.
Essa motivação de Deus em preservar seu povo no deserto é a mesma que aparece na oração de Moisés pelo povo, quando Deus estava ao ponto de destruir o povo. Deuteronômio, capítulo 9. Deuteronômio 9, 27 a 29. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado. Para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga: não tem podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Todavia são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o braço estendido. Como nós já falamos, você sabe que a oração não muda o coração de Deus. Aqui simplesmente é um pedido desesperado de Moisés para que Deus não destruísse aquele povo por conta de todas as abominações que aquele povo tinha feito, inclusive a construção do bezerro de ouro. Números capítulo 14. Números 14, versos 13 a 16. Números 14. 13 e 16. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que, com a tua força, fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Expressão mais uma vez da intercessão de Moisés. Moisés apelou à promessa de Deus, a promessa que Deus fizera aos patriarcas, e argumentou com Deus que com certeza ele não queria que o seu nome fosse ridicularizado, o que certamente aconteceria se Israel perecesse no deserto. Entenda que Moisés está utilizando a palavra para conversar com Deus. Ele está falando: Deus, o Senhor prometeu, o Senhor falou. Por isso que eu bato nessa tecla. Você precisa ler a palavra, você precisa ler a palavra, leia a palavra, leia a palavra. Porque se você não tiver a palavra, você não consegue trabalhar dentro do contexto espiritual, porque nós vivemos num mundo espiritual. Apesar de nós termos um mundo material que a gente consegue pegar, tomar uma água, sentir o sabor de uma comida, o mundo que nós vivemos é um mundo espiritual. E as armas espirituais são aquelas que têm efeito. Se você utiliza formas naturais e carnais, você dá com o burro na água, que é a mesma condição da Torre de Babel. Nós somos chamados a ler a palavra de Deus e colocá-la em prática. Os egípcios diriam que Deus não fora capaz de levá-la a Canaã, e Moisés, ele utiliza a palavra com Deus. E é assim que você tem que usar a palavra. Tem que pegar os salmos e ler. Está passando uma dificuldade? Lê o Salmo 23. Mas não leia como uma reza. Leia meditando. Medite naquele Deus que é o pastor da sua vida e que cuida de você e que não permite que nada falte. É a palavra de Deus que vai gerar em você esperança, que vai gerar mudança na sua vida. Quando você se programa, quando você se coloca na presença de Deus dentro da sua palavra, você move o coração de Deus, porque já está orquestrado dentro da vontade dele esse mover através da sua própria palavra. Enquanto você fica querendo mover através da força do seu braço, você está andando por caminhos que não vão chegar à mesma vontade determinadora que deveria chegar. E aí o povo conquista Canaã. O livro de Josué narra como Deus deu ao seu povo a vitória sobre os povos que habitavam a terra de Canaã. No fim do livro encontramos a chave para a razão por que Deus fez isso para o seu povo. Josué, capítulo 24.
Josué, capítulo 24, versos 12 a 14. Josué 24, versos 12, 13 e 14. 12, 13, 14. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e das olivas que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Então Deus está mostrando aí, dentro de todo esse contexto de Josué, que foi guerra, conquista e tudo mais, que tudo que aconteceu para que eles pudessem temer a Deus. Então olhe para a tua família, olhe para o teu trabalho, olhe para a tua escola, olhe para as coisas que você faz, identifica a Deus e teme Ele, porque isso é bendito e glorifica o nome dEle. Identifique dentro do prato de comida, identifique dentro do seu trajeto, do seu dia a dia, o que quer que seja, identifique Deus e o glorifique, traga glória ao nome do Senhor. As palavras agora, pois, temei ao Senhor, são uma inferência da graça de Deus em dar a terra a Israel. A lógica mostra que o propósito de Deus ao dar-lhes a terra era que temessem e honrassem somente a Ele. Tudo que você tem é para que você tema a Deus. Você entenda que sem esse Deus você está perdido. Não adianta você usar blusa branca no Réveillon. Não adianta comer lentilha e nem pular 7 ondinhas. Não adianta colocar o barquinho lá para ir manjar. Não adianta querer arriscar na Mega Sena. Não é isso que vai fazer com que você tenha paz de espírito, que você glorifique a Deus. Tudo que você tem, tudo que você consegue granjear, tudo que você, das decisões que você toma, boas ou ruins, glorifique ao Senhor. É assim que aconteceu dentro do contexto de Josué. Em outras palavras, ao dar a terra de Canaã ao povo de Israel, Deus quis criar um povo que reconhecesse a sua glória e se alegrasse nela acima de todas as coisas. Esse propósito é confirmado na oração de Davi, 2 Samuel 7:23. 7:23. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome e fazer a teu povo essas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo que tu resgatastes do Egito, desterrando as nações e seus deuses? Deus está falando assim, Samuel está falando assim, o povo de Israel reconhece o que está acontecendo, veja o agir de Deus nas coisas pequenas, nas coisas grandes. E aí começa a monarquia. Quando, nesse contexto de Samuel, o povo de Israel ele decide que queria um rei, Samuel ficou bravo. Se você já leu essa passagem, sabe que Samuel olhou e falou assim, cara, vocês querem trocar Deus por um rei? E ficou indignadinho, ficou todo chateadinho. E Deus falou assim, por que você está assim, cara? Eles rejeitaram, foi a mim, não foi a você. Eles não estão falando que eles não querem um juiz. Eles estão falando que eles não querem eu mais como rei. Mas é algo que já tinha sido profetizado. Lá atrás, no Pentateuco, nos primeiros 5 livros, se fala da condição do povo querendo um rei. Eu não quero o rei que Deus tem para mim. Eu quero o rei que eu quero. Esse contexto, cenário político aí, a gente não sabe realmente qual é o mover de Deus. Se Deus quer realmente que as pessoas endureçam o coração em relação ao governo, que simplesmente se sujeitem a Ele.
Porque nós temos história. Se você já leu a Bíblia, você vai ver que quando Nabucodonosor, que era um cara mau, ele vai sobre Jerusalém, a ordenança era: se submete. Mas aquele cara é mau, aquele cara não adora a Deus, aquele cara comia criancinha ensopada, aquele cara, sei lá. Entenda que aquele povo era mau. Quando eles invadiram a cidade, eu li num texto, mostrava que aquele povo pegava o povo que foi conquistado, tirava a pele deles e fazia um tapete na entrada da cidade, mostrando com a pele das pessoas, não era só scalp, a pele das pessoas, o que eles faziam com os inimigos. Era esse povo que Deus colocou para invadir Jerusalém. Será, e eu não sei, não estou afirmando que é, mas será que não é o que está acontecendo hoje? Será? Tem que ter muito discernimento. E aí eu conversava com uma pessoa desse contexto aí de movimento, de invade, toma, não sei o quê, e eu falava assim: já orou? Não orei. Beleza. Beleza. Se orou e você tem essa direção, beleza. Mas nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque Deus ele não age só com coisas boazinhas, ele age também através do ímpio. Ficar Deus quando você sentar para comer. Você agradece a Deus quando você vai comer? Você consegue separar um tempo no início do seu dia para ter um momento com o Senhor? Ou será que você é passado por uma situação grave para que você chegue a isso? Se for necessário, Deus ele vai fazer. Porque você, como filho, não tem autoridade nenhuma. Quem tem autoridade é Ele. Depois de um período sobre juízes, Israel pediu um rei. Apesar da motivação para isso ser errada, Israel queria ser como igual às outras nações. Quantas vezes você quer ser igual aos outros, né? Deus não destruiu o seu povo. O motivo desse gracioso ato de misericórdia é apresentado em 1 Samuel, capítulo 12. 1 Samuel, capítulo 12. (19 a 23). Início. 12, 19 e 23. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer. Porque em todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs que nada aproveitam, e tampouco vos podem livrar, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande amor, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direi. Mesmo a decisão de aparecimento de um rei foi orquestrado pela vontade de Deus. Tudo que acontece, acontece segundo a vontade de Deus. Não, é que na sua fala um pouquinho anterior, você falou sobre isso, né? Por mais difícil que seja esse novo governo, né? Eu não sei, não lembro onde está a referência desse versículo, mas falando isso, né? Que submetais às autoridades más, e vai falando, uns 3 versículos falando sobre isso, exatamente a sua fala, esse versículo, lá não lembro muito bem no Novo Testamento, sobre isso. Realmente se sujeitar, que glorifica ainda mais o nome do Senhor, você se sujeitando às autoridades más. Todo o povo disse a Israel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedirmos para nós um rei. Então Samuel disse ao povo, 1 Samuel 12, 20 a 25, de 20 a 25? sim. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração.
Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitam e tão pouco vos podem livrar, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve o Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. E aí no 22 ele Então, fala, o povo hoje foi convocado para junto de saúde. Só continua, finalizou. finalizou. Finalizou? Você estava lendo o primeiro e o 3. Verdade. Tá? Pois o Senhor, por causa do seu grande nome. Por que ele faz o que ele faz? Por causa do seu grande nome. Aqui a preservação do povo, apesar do seu pecado, configurar o início da monarquia, deve-se ao propósito de Deus de preservar e mostrar a honra do seu nome. O objetivo de Deus sempre é superior ao que nós pensamos. Outra maneira de Deus mostrar sua misericórdia durante a monarquia foi pela condução ao trono de um homem segundo o seu coração, um rei cujo objetivo era o mesmo de Deus. E vemos isso na maneira de Davi orar, Salmos 25:11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele pecava, mas era um homem que sabia se arrepender. E ele pedia sempre por causa do nome do Senhor. No mais famoso salmo de todos, Davi diz que a motivação de Deus ao liderar o seu povo é a glória do seu nome. Salmos 23:3, Nicolas. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Nós temos que reconhecer o nome do Senhor. Temos que reconhecer a vontade do Senhor. Fala, Nise. Ainda que deixe para o segundo turno, pastor, mas é porque a gente vive mesmo dentro da igreja, a gente vive numa sociedade tão humanista, tão egocêntrica, e as canções, como você já sempre fala, que o amor a mim, e como entender essa relação que é Deus falando aqui, ó, como vocês leram, o amor ao nome de Deus e não a nós. Essa questão, os seres humanos, centrado no ser humano, mesmo dentro da igreja, e o correto é como está nesses versículos. Eu entendi sua pergunta. Como entender isso, assim, de a gente... Porque mesmo dentro da igreja, essa coisa egocêntrica e humanista, que entra dentro da igreja. Então, como a gente lidar com isso? É isso, minha pergunta. Como lidar com isso? É ler a palavra e tentar aplicar na sua vida dia após dia, cada versículo. É cada vez mais se dedicar ao estudo da palavra, que é exatamente o que nós estamos tentando fazer aqui. Nossa igreja ela é falha como todas as outras. Estamos buscando, de alguma maneira, centralizar-nos em Deus, dar glória ao nome dele. Continua tendo erro, continua tendo falha, continua tendo defeito, não é a melhor igreja, não tem nada a ver, entendeu? Mas é o caminho da busca. Davi não era uma pessoa que não errava, ele era uma pessoa que errava e depois buscava corrigir o erro dele. Esse é o fato. Ninguém está querendo que você não peque, porque você não vai conseguir fazer isso. O que Deus quer é que você, pecando, vai ele pedir perdão. Só isso. Amém? Vamos dar nossa pausa no nosso intervalo. Daqui a 15 minutos nós estaremos retornando em nome de Jesus.